Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. A pastora essa semana começou falando sobre este assunto, e aqui no versículo 14 e no 15, o Josué, que era o líder daquele povo de Israel, ele está aqui dando até mesmo ao povo, de Israel uma direção, ou seja, uma exortação para aquelas pessoas. E aqui, se a gente parar para observar, o que estava acontecendo? O povo de Deus aqui já havia atravessado o Jordão. O Jordão, você sabe que é o símbolo para mim e para você do batismo nas águas, porque outrora nós estávamos lá no mundo, lá no Egito, perdidos, escravizados ali pelo pecado, escravizados ali pelo mal. E aí, Jesus Cristo pagou o preço de ir à cruz, pagou o preço de morrer no nosso lugar, para que com o seu sangue ali, ele pudesse nos resgatar. E foi o que aconteceu. O dia que você aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você saiu do império das trevas, desse Egito, espiritual, e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, foi trazido realmente para a presença de Deus. E você não só aceitou Jesus, mas também a grande parte aqui já tomou aquela decisão sábia de descer as águas do batismo. Marcos 16:16 diz que quem crê, quem aceitar Jesus, como Senhor e Salvador, e for batizado, quer dizer, batizado aqui é o passar pelas águas, Ele diz, será o quê? Será salvo. Mas quem não crê, será o quê? Será condenado. Você vê que para ser condenado não precisa fazer nada, É só não crer. Simples fato de eu não crer já me condena. Mas se eu crer e for batizado, a palavra me garante, eu serei salvo. Então, a maioria aqui já cumpriu esses dois atos aí para a salvação, que foi de aceitar Cristo e de ser batizado. Pois bem, você sabe que a história do povo de Israel, ela é bem simbólica para mim e para você. O povo de Israel lá no Egito era o símbolo de eu e você lá no mundo, na escravidão. Moisés sendo levantado por Deus para libertar aquele povo da escravidão. É uma figura de Cristo na minha vida e na sua vida. Jesus é o nosso libertador. Deus deu a promessa que tiraria o povo do Egito, colocaria o povo na terra prometida. Deus viu que o coração daquele povo ainda não estava o quê? Preparado. Não estava preparado ainda. Aí o que Deus fez? Deixou o povo peregrinar 40 anos no deserto. Uma viagem que duraria 13 dias, Deus alongou para 40 anos. E mesmo assim, Deus não deixou aquela geração entrar. Foi a geração nova, a geração dos filhos, que acabou entrando. Quando estava muito perto disso tudo acontecer, Deus leva o Moisés embora, recolhe o Moisés lá em cima do monte, leva ele embora e levanta o Josué para ser o novo líder daquele povo. E Josué vem com a missão de passar o povo pelas águas do Jordão e entrar com aquela nova geração para a terra prometida. Pois bem, entraram na terra prometida. E se você ler o livro de Josué, você vai acompanhar aqui
Um início do quê? Um início de conquistas, de grandes vitórias. E posso lhe citar aqui a vitória contra Jericó. Quem já ouviu falar dessa vitória? Contra Jericó. Aquilo ali aos olhos humanos seria o que? Impossível. Era algo que é intransponível. Como que eles iam conseguir derrubar aquelas muralhas? Mas ali de maneira sobrenatural, para a glória de Deus, as muralhas caíram ao chão. Diga glória a Deus. Amém? As muralhas caíram ao chão. E eles possuíram Jericó, possuíram aquele lugar, e glória a Deus por isso. Não foi só Jericó, possuíram também outras terras, conseguiram outras vitórias. Depois vem uma fase, né, da divisão das terras, ou seja, deles tomarem posse das heranças. Então não foi só vitória, teve a fase também que eles tomaram posse ali do que Deus havia prometido que daria para eles. Então a terra prometida realmente estão tomando posse. Um exemplo disso, Calebe, em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, ali você vai ver o Calebe se apresentando diante de Josué para tomar posse de Hebrom, que Deus havia lhe prometido lá naquele dia que eles foram espiar a terra. 45 anos depois, está lá Calebe tomando posse do que Deus tinha lhe prometido. Mas se você ler o livro de Josué, não foi só Calebe que tomou posse de heranças. Os outros também tomaram. Quem está entendendo, diga amém. Alguns já tinham tomado posse, mas uma outra turma tomou posse para a glória de Deus. Tá. Aonde eu quero chegar? Depois de tudo isso, deles terem experimentado essas vitórias, deles terem até mesmo ali recebido por herança as suas terras, agora está Josué exortando aquele povo. No último capítulo do livro, depois que tinha passado tudo isso, Josué está dizendo assim: agora, pois, temei ao Senhor. Primeira coisa que Josué pediu para aquele povo. Se a gente parar para meditar, preste atenção na mensagem, isso é profundo. Depois de tantas vitórias com Deus, depois de ter tomado posse de tantas bênçãos, eles sabiam quem era Deus? Lógico que sabiam. Está Josué dizendo assim: gente, vocês precisam temer ao Senhor. E o que é temer a Deus? Ter medo de Deus? De maneira nenhuma. Temer ao Senhor é respeitar a sua presença. É respeitar a sua palavra. É respeitá-lo. Isso é temor a Deus. Pastor, e por que Josué está dizendo isso? Deus nunca fala uma palavra por falar. Se Josué estava sendo usado, apesar de tantas experiências que aquele povo já tinha tido com Deus, para falar isso, é porque eles precisavam realmente ouvir. E eles precisavam ter esse temor de Deus dentro do coração. Uma outra coisa que ele está pedindo: sirvam a Deus com sinceridade. A pior coisa que pode ter é uma pessoa tentar enganar a Deus, que na realidade ela nunca vai conseguir. A Deus ninguém engana. A pessoa que ela acha que ela pode enganar a Deus, na realidade ela está se enganando. Mas tem gente que serve não com aquela sinceridade, mas com aquele coração dobrado. Fala uma coisa, mas lá no coração
sente outra. E não só sente, muitas vezes até confessa outra. Age de uma maneira, mas no coração sente de outra forma. Isso não é bom. Josué está dizendo, olha, vocês precisam servir a Deus com sinceridade. Ele não está dizendo aqui perfeição, porque não existe ninguém que seja perfeito, perfeita diante de Deus. Mas ele está dizendo, com sinceridade, vocês precisam servir a Deus. A Deus não dá para servir com o coração dobrado. Nós precisamos servir a Deus com sinceridade. Olhar nos olhos de uma pessoa, seja lá quem for, e falar sempre a verdade. O missionário, esses dias atrás, ele falou uma frase e é verdade. Se hoje você não pode olhar nos olhos de uma pessoa e falar a verdade para ela, você também um dia não vai poder olhar nos olhos de Jesus. Uma pessoa dessa não está preparada para olhar nos olhos de Jesus. Por quê, pastora? Porque os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E uma pessoa que olhar nos olhos de Jesus em pecado, em mentira, em engano, você sabe que o fogo de Deus, o quê? Consome. A pessoa, para olhar nos olhos de Jesus, tem que andar em sinceridade. Como eu disse, muitas vezes não é perfeito, não é perfeita, mas ser aquela pessoa sincera. Ser aquela pessoa sem fingimento, sem engano. Que se a boca está falando uma coisa, o coração está concordando. Que se está agindo de uma maneira, é porque no coração também, como se diz, está concordando. O que mais ele pediu? Além de andar, até mesmo de servi-lo com sinceridade, sirvam a Deus também com verdade. Você já sabe quem é o pai da mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. E quem comete a mentira se torna um filho do diabo. A palavra é forte, mas é verdadeira. É coisa muito séria. Às vezes o cristão ele acha que ele pode enganar, que ele pode mentir, que ele pode esconder, que ele pode omitir. Isso aqui fulano não tem que saber. Isso aqui cicrano não tem que saber, porque eu sei, porque é isso. Misericórdia. Josué está dizendo, sirvam a Deus com sinceridade e com verdade. Pessoa que é de Deus tem que ser uma pessoa verdadeira. A mulher tem que ser verdadeira com o seu marido. Olhar nos olhos dele e ser verdadeira. O marido tem que ser verdadeiro com a sua esposa. A mãe tem que ser verdadeira com o seu filho. O filho tem que ser verdadeiro com o seu pai, com a sua mãe. O irmão tem que ser verdadeiro com o seu outro irmão. Na igreja a mesma coisa. Sermos verdadeiros uns com os outros. Tem gente que para escapar, tem gente que para se sair bem, tem gente que, como se diz, para se garantir, acha que não tem problema, contar uma mentirinha, aí depois eu vou na presença de Deus, e aí eu peço perdão para Deus, e está tudo certo. Está nada, está na mão do diabo e não está vendo. Não está tudo certo não. O demônio já cegou o entendimento dessa pessoa, ela está enganada. E a nossa oração é que Deus abra-lhe os olhos, para que tenha o dom verdadeiro do arrependimento, que é a verdadeira mudança de atitude, e mude esse procedimento. A Deus se serve com sinceridade e com verdade. Quem entende, diga glória a Deus. O que mais ele diz?
e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e lá no Egito, e sirvam ao Senhor. Isso aqui é algo, como se diz, né, muito sério, porque Josué está falando para um povo que já estava dentro da terra prometida. Josué está falando para um povo que já tinha atravessado o Jordão, que já estava ali vivendo há muitos anos dentro dessa terra prometida, que já tinha experimentado muitas vitórias com Deus, tinham também experimentado derrota, tinha sim. Eles foram derrotados quando Acã escondeu lá na sua bagagem o que não era para esconder. Mas se santificaram e conseguiram a vitória depois para a glória de Deus. Já tinham recebido muitas bênçãos, tomado posse ali de terra, de herança. Tudo simbólico para mim e para você. Mas que depois de terem vivenciado tudo isso, esse líder está dizendo assim: vocês precisam ter temor a Deus, servi-lo com sinceridade, servi-lo com verdade. E tem outra coisa. Vocês precisam tomar uma atitude de deitar fora, de tirar da vida de vocês, de tirar da casa de vocês, de tirar do coração de vocês os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e lá no Egito. O que é isso? Eles traziam lá do passado esses deuses ainda na bagagem, na vida. A libertação com Jesus tem que ser completa. Diga glória a Deus. Não pode ser pela metade. A libertação com Cristo tem que ser completa. Aí eu gostaria que você deixasse aqui. Vamos comigo lá em Efésios, capítulo 4. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim ou não? Quem já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador aqui? Quem já passou as águas do batismo? Oh, glória a Deus. Então você é uma nova criatura em Cristo. Quem crê, diga amém. Sou, pastora, com certeza. Não sou eu que digo, não. O apóstolo Paulo que escreveu isso, lá na sua carta aos Coríntios. Efésios. Essa Bíblia nova aqui me dá um baile. Pastor, é verdade. As folhas são muito... E é uma bênção. Vamos lá, que é bom que a gente vai aprendendo tudo de novo. Efésios 4, o versículo é o 22 em diante. Quem achou aí, diga amém. Efésios 4, versículo 22. O que diz aqui? Que, quanto ao trato passado, ou a velha aliança, ou a maneira antiga que vocês viviam, o que vocês têm que fazer? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Era o que estava acontecendo ali com aquele povo. Apesar deles terem passado as águas do Jordão, apesar deles já estarem na terra prometida, eles traziam as coisas ainda lá do Egito. Eles traziam os deuses com D minúsculo lá do Egito, ou dos que eles tinham servido da além do rio, que os pais tinham servido. Eles traziam ainda essas práticas já numa terra nova, numa nova maneira de viver. E o que Josué está pedindo para eles?
Chegou a hora. Vocês têm que temer a Deus, servi-lo com sinceridade, com verdade, mas está na hora de libertar de vez. Está na hora de tomar uma decisão e deitar para fora, ou seja, tirar da vida de vocês esses deuses estranhos. Pastora, graças a Deus, na minha vida eu não tenho idolatria. Ai, louvado seja Deus. Se a senhora for lá em casa, a senhora não vai achar uma imagem de escultura. Amém. Glória a Deus. Mas quem diz que Deus, com D minúsculo, são só as imagens de escultura? Tem gente que serve Deus que não é de gesso, que não é de prata, que não é de ouro, que não é de madeira, mas que habita dentro do coração. Tem gente que faz do dinheiro, das coisas materiais, um Deus. Um Deus. E isso está arraigado, está lá, ó, dentro do coração da pessoa. É um Deus. É um Deus. O dinheiro para muitos, com D minúsculo, é um Deus. Porque por causa do dinheiro a pessoa é capaz de mentir. Por causa do dinheiro ela é capaz de passar para trás alguém. Por causa de dinheiro ela é capaz de ser desonesta, se corromper. E não tem como dizer que isso não é um Deus na vida de uma pessoa que age assim. Tem gente que por causa de dinheiro passa por cima de quem for. Ela ama muito mais o dinheiro do que a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tem gente que faz do dinheiro um Deus. O que mais que poderia ser um Deus na vida de uma pessoa? Tantas coisas. Tem gente que idolatra não a imagem. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra pastor. Quando que pastor a pastor pode tomar o lugar de Deus na vida de uma pessoa? Jesus Cristo tem que ser o centro de tudo. Eu amo o missionário em Cristo Jesus. Eu admiro o missionário, sim, um grande homem de Deus. Mas eu não adoro ele, não. Eu não idolatro ele, não. Quem é o centro de tudo é Jesus Cristo. Quem entende o que eu estou pregando? Mas tem gente que é idólatra. Idolatra o marido, idolatra o filho, idolatra a esposa. Tem a esposa como se fosse um troféu. Idolatra. E isso não é bom. Então esse sentimento de idolatria tem que ser lançado fora. Esse amor ao dinheiro tem que ser lançado fora. Tem gente que é uma vaidade boba. O que é um ser humano se não for Jesus? Mas é um orgulho, uma soberba, uma vaidade, um sentimento de superioridade em relação às demais pessoas. Isso tem que ser deitado fora. Isso tem que ser tirado. Não, porque as minhas coisas, tudo que é meu é melhor do que de todo mundo. Não, a Bíblia diz de um profeta chamado Elias, quando ele se sentiu o melhor de todos, Deus só disse assim para ele: além de você, Elias, mais 7.000 profetas não se curvaram também. Quer dizer, você não é o único na face da terra, tem mais 7.000 além de você. Lógico que você é uma pessoa de Deus especial, mas em se achar o tal, tem 7.000 melhor do que você. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Isso tem que sair no nome de Jesus.
gente tem que aprender realmente a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Mas voltando à palavra aqui, 22, que quanto ao trato passado, você tinha uma maneira velha de viver lá no mundo. E tem gente que enche até a boca, né, para falar das coisas do passado. Não, porque quando eu era do mundão, porque quando eu era cachaceiro, porque quando eu estava lá no mundo, eu não deixava passar uma. Misericórdia. Fala disso com orgulho. Fala disso como se diz, né? Como se fosse até mesmo algo bom. Tinha que estar chorando e falando, Jesus, misericórdia, como o Senhor teve realmente, né, misericórdia da minha vida. Como eu era cega, como eu era cego, como eu estava na mão do diabo e não enxergava isso. Mas agora eu vejo, diga amém? E ainda diz aqui, faz o quê? Despojeis do velho homem. Não tente trazer o Egito para sua nova vida. Você é nova criatura. Você, como se diz, né? É uma nova pessoa em Cristo. Tem gente que está querendo se espelhar no padrão do mundo. Esse negócio não dá certo, não. Você sabe quem é a inspiração da igreja? Quem é a inspiração da igreja? Jesus. Agora eu vou querer buscar lá no mundo inspiração para fazer coisas na igreja? Misericórdia. Não, mas é que se a gente não... Não, a gente precisa, sabe do quê? Da palavra de Deus. Eu sou de uma geração de jovens que era oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Não tenho nada contra as luzes coloridas, não tenho nada, né, contra esse jeito jovem, de forma nenhuma. Mas eu quero dizer uma coisa, pode ter luz colorida, pode ser igreja, né, toda equipada, se não tiver oração e palavra, esses jovens não vão se firmar. Eu sou dessa época, irmão, não tinha luz, não tinha nem instrumento na igreja. Quando tinha, era um irmão tocando às vezes um violão, e olhe lá, era nas palmas mesmo, era nas palmas, mas orávamos, buscávamos, nos derramávamos na presença de Deus, e a palavra vinha, e a revelação vinha, e era isso que nos mantinha firmes, a cada dia, a cada final de semana ali na presença de Deus. Hoje é uma onda de um pula, que tanto que pula. Pastora, jovem gosta de pular, gosta mesmo. Eu não estou dizendo que não tenha que pular, eu não sou contra luzes. Quem está entendendo, diga amém. Eu só estou lhe dizendo que não adianta todo esse amparato se não tiver oração e palavra de Deus. Não sustenta. Você já ouviu falar de uma fogueirinha de jornal? A fogueira de jornal, quando você taca fogo, ela faz um fogaréu, você já viu ou não? Mas ela logo apaga. São coisas temporárias, momentâneas. E o alicerce, que é Cristo, não é temporário e nem momentâneo. Ele é eterno. E se for firmado nele, vai prevalecer. Quem entende aqui, diga glória a Deus. Vão se passar 10, 20, se passaram 30 anos já. Né? A pastora continua no alicerce que é Cristo. Que lá atrás fui alicerçada nele. Quem entende, diga amém. Que os meus pastores, os meus líderes de jovens, as pessoas que cuidaram de mim espiritualmente, tiveram esse cuidado de me firmar na palavra, na oração. E por isso se passaram tantas décadas e a pastora continua firme. Aonde? No alicerce que é Jesus. E é assim que a gente vai permanecer. Então, não queira trazer o Egito para a vida. Nossa inspiração é Cristo. Toda inspiração que você precisa está dentro desse livro aqui, ó. Ora a Deus para você ver. Consagra a sua vida. Você vai ver se Deus não vai falar contigo aqui.
Você serve o Deus Criador. Contempla uma flor para você ver a riqueza de detalhes. Contempla alguma obra da criação das mãos de Deus para você ver a riqueza de detalhes de um Deus perfeito, de um Deus que é, como se diz, criador de todas as coisas. E esse Deus que tem toda a criatividade, se você buscar, Ele te dá ali aquela medida exata que você precisa para se inspirar, para criar o que for necessário. Quem está me entendendo, diga amém. Busca nele. Você não precisa ir para o mundo. Um casal para se realizar, para ser feliz, não precisa buscar inspiração mundana. Sua inspiração tem que estar em Cristo. Dentro da natureza, dentro da vontade de Deus, Deus tem a plena satisfação para um casal em Cristo. Não precisa buscar coisas lá do Egito e contaminar o leito, e macular o leito. Não. Quanto ao trato passado, vos despojem, libertem-se, tira da vida de vocês o quê? Se despojem do velho homem. Deixa as coisas velhas para trás. Deixa as coisas antigas para trás. E o que mais? Que se corrompe pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos do engano. E é verdade, o velho homem é corrompido. Mas o seu velho homem, Romanos 6,6 diz que ele já foi crucificado o quê? Com Cristo, ó. Que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que eu e você hoje não servíssemos mais ao pecado. E eu creio nessa palavra. Diga, meu velho homem foi crucificado com Cristo. Diga, hoje eu sou nova criatura. Amém? Vamos adiante. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Tem que ser renovado diariamente pela palavra. Deixa eu te dar uma notícia. O diabo sempre vai querer ressuscitar a velha natureza. Ele sempre vai querer trazer o passado. Ele sempre vai querer que você haja como você agia lá no mundo na situação. Não cai nessa não. Seja renovado. E como que eu me renovo? Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu me renovo? Com a palavra de Deus. É assim que você tem que ir sendo renovado dia a dia. Não fica um dia sem ler a sua Bíblia. Não fica um dia sem falar com Deus que te criou. Todos os dias seja renovado. Seja renovada. E aí, para encerrando, e vos revistais do novo homem. Tem que se vestir do novo. Se tirou as vestes velhas, tem que se vestir da nova. Diga amém? Tem que se vestir do novo homem, da nova mulher recriada em Cristo. Tem que se vestir do novo. E era isso que Josué estava falando. Gente, está na hora de vocês deitarem fora esses deuses aí do Egito. Tem que se limpar, se santificar. Escolher de uma vez por todas a quem vocês vão servir. Se a Deus, ou se aos deuses que serviram os vossos pais da além lá do rio e lá no Egito. Vocês têm que tomar uma decisão na vida, não dá para ficar no meio termo. Diga amém? Vos revistam do novo homem, que segundo Deus é criado o quê? Em verdadeira justiça e o quê? E santidade. E você sabe que quando o velho sai, o quê? O novo entra. Então, se eu me despojei da velha,
criatura, então agora eu me visto da nova. E vou andar nessa novidade de vida. E como a palavra está dizendo, esse novo é criado em Deus com justiça e santidade. Diga glória a Deus. Isso tem que ser o mais importante. Deus, então vou andar nessa novidade de vida. Não quero saber nada desse mundo. Você vive nesse mundo, a gente ainda vive nele, mas a gente não é daqui. Não deixe se contaminar. Veja o que você está permitindo entrar na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos. Ontem eu estava meditando que uma das portas de entrada são os nossos olhos. Pastora, sim. E aí eu estava observando uma coisa. Hoje essa questão da tecnologia, a pessoa passa o tempo todo com os olhos dela ali. É os olhos e o dedo, né? Meu Deus. E eu falei, quantas pessoas às vezes não se permitem colocar os olhos aonde não deveriam? E aí é por ali que nasce a cobiça, é por ali que nasce o desejo errado, é por ali que nasce a inveja no coração, porque começa a ver a vida de uma outra pessoa e acha que a vida do outro é perfeita e a dele é toda, até mesmo errada. É por ali que começa até mesmo as críticas, a falação, que vai olhando, começa a criticar, começa a falar mal. Que isso, pastora? Pelos olhos. E aí eu pergunto, poxa, o que a gente permite entrar às vezes pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentimentos também? A pessoa deixa entrar tanta coisa que não era para entrar. É o que Deus está falando, se despoje do velho homem. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Tem coisa que você não deveria nem perder o seu tempo de botar os teus olhos. Tem coisa que você nem deveria de perder teu tempo de emprestar teus ouvidos para ouvir. Tem umas músicas, irmão, que em vez de edificar, te atrapalha. Te afasta da presença de Deus. Para que você vai colocar aquilo no teu carro para ouvir? Colocar aquilo no teu ouvido para ouvir? Colocar aquilo dentro da tua casa para ouvir? Aquilo contamina. Aquilo atrapalha você. Te puxa para baixo. Não, colocar louvores. Colocar louvores que vão me levar para mais perto de Deus. Vou colocar os meus olhos em coisas realmente saudáveis, coisas que vão me ajudar realmente a progredir na vida ou estar mais perto ainda do meu Senhor. É você que toma a decisão. E ninguém pode tomar ela por você, a não ser você mesmo. Então tome essa decisão, vou me despojar sim do que é do velho homem. E vou me revestir do novo. Diga amém? Vou estar em novidade de vida com Cristo. E aí, para a gente poder encerrar, volta lá em Josué, que ele tomou ali uma atitude de falar algo ao povo. Josué, não deixe coisa do passado ainda não, irmão. Você é nova criatura. O diabo às vezes quer se infiltrar, trazer coisa lá do passado na sua vida. Sai para lá, diabo. Aqui não. Em nome de Jesus, deixa não, irmão. E às vezes vem de uma maneira sutil, de uma maneira sorrateira. Não tem problema não, isso aí é da velha natureza, quero lá saber disso. Isso aí não é de Deus na minha vida não. Vamos lá, versículo 15. Ele fala assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem sirvais. Se vocês vão servir aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam lá da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque eles tinham que ter expulsado e acabaram deixando ficar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estava decidido. Estava decidido. Quem? Josué. Mas falou para o povo. Se parece mal para vocês então servirem a Deus, escolham a quem vocês vão servir.
Que eu e a minha casa já tomamos a decisão, nós vamos servir ao Senhor. O que o povo respondeu? 16. Então o povo respondeu e disse: não nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Glória a Deus. Diga amém por essa decisão. E aí ele vai continuar falando com esse povo sério aqui, dizendo: não brinquem com Deus não. Vocês estão dizendo que vão servir a Deus e depois vocês não servem a Deus, vai ser para maldição de vocês. Ele fala isso aí, logo adiante. Depois ele faz uma aliança para que o povo servisse a Deus. E a gente tem que ter essa firmeza na nossa fé. E se não vigiar, vai andando com Cristo e as coisas do mundo vão entrando, ou nunca nem saíram, e tem que sair, e não pode entrar de novo. Quem entendeu, diga amém. Tem que estar firme com Jesus. E para a gente já poder até tomar a Santa Ceia, Apocalipse capítulo 3, finalzinho da sua Bíblia. Esse aqui, Deus no grande dia não vai tolerar não. Quem? Você vai ver aí. Apocalipse 3. Creio num Deus que cura, que liberta, que prospera, mas creio num Deus de salvação e de transformação de vida também. Diga amém. Jesus está aqui para curar, com certeza. Você entrou aqui doente, pelas feridas de Jesus você já foi curado, curada. Você vai sair daqui abençoado, abençoada. Vamos tomar daqui a pouquinho a Santa Ceia, e na hora que você estiver comendo o pão, você firma a sua fé em Deus. Senhor, naquele dia que o Senhor morreu na cruz, o Senhor levou essa minha doença sobre o teu corpo. E eu não vou mais carregar isso, diga amém? Mas ao mesmo tempo que eu creio nesse Deus que cura, nesse Deus que prospera, Ele salva, Ele transforma também. Ele não é uma religião, Ele é transformação para quem crê, diga amém? Vamos lá no 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é o próprio Jesus. Eu sei as tuas obras. Se tem uma coisa que Jesus sabe, é tudo que eu e você faz, viu? Tudo, 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 tudo. Ele sabe todas as nossas obras, tudo. Que nem és frio e nem quente. Tomara que foras pelo menos frio ou quê? Ou quente. Aí ele já está falando com a igreja de Laodiceia. Olha essa igreja. Ela não era nem fria e nem quente. Aí Jesus fala assim: tomara, né? Tem tradução que fala oxalá. Tem alguém com essa tradução aqui? Tem oxalá. Ou tomara, é a mesma coisa, é uma expressão. Tomara que fosse pelo menos fria ou pelo menos quente. Mas que não tivesse no meio termo. Que não tivesse na indecisão. Aquele povo lá com Josué estava na indecisão. Eles queriam o Senhor, mas não queriam tirar fora os deuses do Egito. Eles estavam o quê? Nem quente, nem frio. Eles estavam numa indecisão, em cima do muro. E não dá para viver assim com Jesus. Tem que tomar uma decisão. Aí ele fala: assim, porque és morno, e não é nem frio e nem quente, o que Deus vai fazer com essas pessoas no grande dia? Vomitar-te-ei o quê? Da minha boca, misericórdia. Eu não quero ser vomitada da boca de Deus, não. Alguém aqui quer? Eu não quero. Então, para isso, eu não posso ser nem quente e nem frio, não. Eu não posso ser morna. Quem está entendendo, diga amém. E nem fria. Tem que ser aquecido pelo Espírito Santo. Tem que ser quente na presença de Deus, fervoroso, fervorosa, decidido, decidida. Eu não quero ser vomitada naquele dia. Já pensou Jesus falar para mim: Juliana, você não foi nem quente nem fria, hein? Você era uma morna na fé.
Uma hora você me queria, outra hora você queria as coisas do mundo, uma hora você dizia que me adorava e outra hora você estava adorando outras coisas e nunca tomava uma decisão. Não, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar decisão. Pastor, eu já tomei, glória a Deus, e não seja amor, nem. E aí diz para encerrar, como você pode dizer rico eu sou e estou enriquecido, os soberbos, né? E de nada eu tenho falta. Aí é pesado. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Falando da fragilidade humana. E tem gente que se ensoberbece tanto e não reconhece quão frágil é diante de Deus. E ele diz, aconselho-te que de mim você compre ouro provado no fogo. São as revelações de Deus para que te enriqueças. Não esse ouro, né, que, como se diz, da terra, mas o ouro espiritual, que são as revelações do Senhor. Você tem que ser enriquecido da palavra. Que mais? E vestes brancas para que te vistas. E é o que a gente tem que andar aí coberto, para que não apareça a vergonha da tua nudez. E que também unja os teus olhos com colírio. Para que o quê? Para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. E é verdade. Se Deus não nos amasse, jamais nos repreenderia. Eis que eu estou à porta de Laodiceia e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir essa porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer. Tem que vencer. Tem que tomar decisão. Vou vencer. Lhe concederei, viu? Que você se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. E quem tiver ouvidos nessa manhã, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclusive a da graça. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ficar de pé e preparar o coração para a Santa Ceia. Os nossos obreiros, obreiras vão trazer para você. Feche os seus olhos, coração aberto para Deus. Coração aberto para o Senhor nessa manhã. Coloque as mãos no seu coração, se possível for agora. Com os olhos fechados para Deus agora. Que seja a tua oração. Em o nome de Jesus, se aproxime dele. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, na tua casa, Senhor. Aqui é a casa de Deus, a casa do Senhor. E estamos aqui, ó Deus, pedindo, olha-nos com os teus olhares de amor, de misericórdia. Olha para o mais íntimo do coração dessa pessoa. Tem coisas, ó Deus, que aos nossos olhos não estão visíveis, mas aos teus olhos estão. O Senhor consegue ver. O Senhor consegue enxergar o que ninguém enxerga. O Senhor consegue, meu Deus, entrar onde ninguém entra. E olha o coração dessa pessoa. Olha o coração desse homem, o coração dessa mulher. Tem gente que precisa se examinar hoje, antes de tocar no pão da ceia, no suco da uva da ceia. Tem gente que precisa, Pai, pedir perdão ao Senhor nesse momento. Quando o Senhor falou para Josué, Josué, vai lá e fala com o meu povo. Que eles precisam me temer. Que eles precisam me servir com sinceridade e com verdade. Mas que eles precisam também deitar fora os deuses lá do Egito, os deuses que os pais tinham servido e que eles ainda estão trazendo na vida. Está na hora deles tomarem uma decisão. Eles não podem ficar nessa indecisão. Eles precisam tomar uma decisão a quem irão servir.
Deus, e nós sabemos que isso, Pai, é simbólico para nós hoje, que já aceitamos Jesus, que já descemos as águas, que já andamos em novidade de vida. E tem pessoas caminhando contigo, mas que ainda estão trazendo o passado, ainda estão permitindo coisas do Egito, coisas desse mundo entrarem na vida delas. E precisam, Pai, tomar uma decisão, precisam lançar fora o que não é teu. Deita fora os deuses estranhos, tire da sua vida hoje, é você que toma essa decisão. Se você é uma pessoa apegada às coisas materiais, ora a Deus aqui hoje. Se você é uma pessoa até mesmo que idolatra alguém da sua família, idolatra até mesmo algo nessa terra, até um ídolo que você tem, fala para Jesus agora: Senhor, eu quero essa libertação. Eu estou tomando a minha decisão hoje, a decisão de servir somente a Deus. Tem pessoas prostradas diante de um sentimento errado, está deixando esse sentimento proibido. Minha irmã, misericórdia, não aceita isso não, isso é diabólico, é demoníaco. Que o seu amor seja somente por Jesus e por aquilo que é lícito, aquilo que é proibido é a sua destruição. Não aceite isso no teu coração não, em nome de Jesus. Deita fora agora. Se você precisa pedir perdão de pecados, se você precisa da misericórdia, clama a Deus agora. Se em algum momento você disse o que não era para dizer, você julgou alguma pessoa, você falou mal às escondidas de alguém, peço perdão de Deus agora. Diga: Senhor Jesus, me perdoa. Confesse os seus pecados, confesse os seus erros a Deus nessa manhã e peça para Jesus te limpar no sangue dele, peça para Jesus te purificar no sangue dele. Senhor amado, traz libertação no meio da sua igreja, traz santificação no meio do seu povo, traz, Senhor amado, essa santificação na vida dessa pessoa, que ela se vista do novo, que ela se revista da novidade de vida em Cristo Jesus. Levante suas mãos ao Senhor e diga: meu Deus. Levante suas mãos, diga: meu Deus, nesta manhã eu me aproximo de Ti, pois eu sei que o Senhor jamais me lançará fora. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, conscientes, inconscientes. Lava-me, Senhor, purifica o meu coração, purifica a minha mente também. Diga: Senhor Jesus, Tua palavra diz que se eu confessar ao Senhor os meus pecados, o Senhor me purifica de toda injustiça. E eu recebo essa graça, esse perdão que vem de Deus. Diga: obrigado, meu Senhor. Diga: obrigado, meu Jesus. E diga: graças a Deus.